Boa noite, meus irmãos. Que os mentores desta casa nos protejam hoje e sempre. 2 meses sem estar aqui com vocês, eu acho que é o suficiente para deixá-los mais leves da minha presença. Mas que sempre faz falta a gente, porque quando a gente prepara uma conversa para outro grupo, o maior beneficiado somos nós. Porque a gente tem que, cada vez que lê, tem que pensar se nós estamos praticando aquilo que nós estamos lendo e o que vamos dizer. Mas por que essa preocupação? Porque todos nós somos imperfeitos. Talvez eu mais do que vocês juntos. Então isso é mais uma chance de a gente fazer uma introspecção. Porque quando a gente está lendo uma coisa que toca na gente, a gente já está se tratando, procurando se tratar. Isso, eu acho que quem lucra mais é quem está aqui. Mas o capítulo hoje que nós escolhemos, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. Vamos ler o parágrafo para nós nos situarmos melhor. Aqui diz, Mateus capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, serão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Ser perfeito igual ao nosso Pai Celestial não é querer muita coisa? Não seria uma utopia? Ou até, quem sabe, uma blasfêmia? Mas este perfeito é do sentido de quem faz a coisa com prazer. E o que é fazer essa coisa com prazer? Lá na frente a gente vai ver o dever. É que faz a coisa partindo do coração. Faz a coisa porque é aquilo que tem que ser feito. Faz a coisa prazerosamente. Ser caridoso, vibrando, se sentindo leve, se sentindo bem com aquilo que faz. É a verdadeira caridade. E esse perfeito é, com certeza, uma perfeição relativa, porque nunca nós poderemos pensar em ser perfeito igual ao Pai. Senão estaríamos no mesmo nível vibratório dele, ou daqueles espíritos mais purificados. Um dia nós chegaremos lá. Demora, mas nós estamos lutando para isso. Mas a essência da perfeição é essa que eu acabei de falar. É a caridade verdadeira. E nesse caminho da perfeição,
nós temos que ser homens de bem. E quem é o homem de bem? O homem de bem, todos nós já sabemos, isso aí nas entrelinhas dos outros capítulos nós já mostramos aqui, é aquele que segue o que nos deixou Jesus Cristo, dito pelos seus apóstolos. São aquelas leis que são guardadas no âmago da gente, no local chamado consciência, e que quando agimos de uma maneira diferente, nós não estamos em paz com ela. E estar de paz com a consciência é o melhor presente que nós temos nesta vida, nessa nossa passagem na Terra. Eu não ouvi direito? Mas no Evangelho não diz que se fosse um homem de bem teria morrido? Sim. É isso aí. Então, este homem de bem é aquele que fala em caridade, é aquele que perdoa de coração, é aquele que é indulgente com o outro, é aquele que é benevolente com o outro. Mas é essa coisa de sair de dentro e não fazer o bem como esmola ou para angariar outras coisas. É o bem verdadeiro, não é o amor philos, não é o amor da sabedoria, é o amor ágape, é aquele amor onde você sente o outro em você, é aquele sentimento que você sorri com o sorriso do outro, que você chora com o choro do outro, que você só é um. É o verdadeiro amar ao próximo como a si mesmo. E esse amor, como ele diz aqui, essa perfeição de amar quem te calunia, de amar quem te bateu numa face, do lado da face, e a gente chegar a perdoar de coração, sem botar a mão no ombro, mas não querer o mal daquele que te causou um mal. É difícil. Por isso, é seres perfeitos, mas que essa perfeição é relativa e difícil de ser alcançada. Então, o homem de bem procura fazer parte da vida do outro. O homem de bem tem seus empregados, trata-os bem. O homem de bem trata a família exemplarmente. O homem de bem segue os passos, o que dita os nossos evangelhos, as nossas leis morais. O homem de bem dorme, vai dormir, olha o que fez durante o dia, vê se não foi grosseiro com alguém. Porque não é só deixar de fazer o mal, é fazer também o bem. Não fazer o mal, mas praticar o bem. Ser dócil, ser compreensivo, ser ouvido quando precisarem de uma palavra de consolo. Este é o verdadeiro homem de bem. E nós, espíritas, poderemos perguntar, e o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é o verdadeiro homem de bem, com mais uma responsabilidade. Conhecedor que é da doutrina, nós temos a chance, por estarmos aqui, por exemplo, participarmos da programação de uma casa espírita,
nós temos mais obrigação do que o outro, que não tem a chance de conhecer essa doutrina tão esclarecedora e tão acolhedora para o nosso ser. Então, mais obrigação tem o espírita. Mais obrigação tem ele de ser um vínculo, um elo desta corrente de amizade para que haja harmonia numa casa espírita, que, como todos os grupos, seja ele de que religião for, seja ele de qual propósito for, ou um Rotary, ou uma maçonaria, ou um Lions, ou uma associação de bairros, todos são compostos por homens falíveis, como nós, que estamos aprendendo. Mas nós temos essa chance de estudarmos esse nosso evangelho, que olha mais para a parte moral das palavras ensinadas por Cristo. Então, vamos pensar nisso. O nosso posicionamento na casa espírita, e cada qual fazendo o seu, aquilo se propaga entre os outros, porque são mãos dadas. As mãos dadas são os pensamentos em cadeia, coração batendo igual, no mesmo ritmo um dos outros. Com isso, nós temos a paz. E só quem lucra somos nós. E o que nós fazemos aqui, nós levamos lá para fora e os outros vão lucrar através da gente. E esses outros, olhando o comportamento de um homem de bem, sendo espírita principalmente, ele é um espelho. Então ele vai refletir o que ele guarda, o que ele recebe aqui, guarda no peito e joga para fora lá. Assim nós vamos tornando feliz o bairro. Assim nós vamos tornando feliz a cidade, o país, a humanidade. Por isso que quando lá na frente se fala em dever, no capítulo, os deveres do homem para consigo mesmo. Que dever é esse? Dever é algo que tem que ser feito? Sim. Um dever de casa. Diferente da obrigação. Porque o dever é feito com a razão. E a obrigação é feita por lei. Porque se você não cumprir com aquela obrigação, você vai responder pela lei. Já o dever moral, se você não cumprir, você vai se ater com a sua consciência e vai deixar de ficar em paz com ela. Vai viver atordoado. Então, os deveres para consigo mesmo, em primeiro lugar. Que deveres são esses? Eu sentir que algo está ardendo dentro de mim, que algo está me amargando a vida, e eu não procurar tirá-lo de mim, extirpá-lo de mim. Alguma coisa negativa dentro de mim, que muitas vezes está exteriorizada no comportamento meu, eu não procurar corrigir. Vamos chamar isso de duas coisinhas. Uma, o conhece-te a ti mesmo, e o outro, reforma íntima, que a gente ouve tanto falar. Então, reformar uma pedra que a gente pega cheia de asperezas, vamos tentar poli-la, tirando aquelas arestazinhas que estão disformes, para quando se tornar um tijolo,
ser bem colocada uma do lado da outra. Senão, a parede que nós estamos tentando levantar vai cair. Dever para consigo. Procurar nos corrigir. Procurar sermos melhores. Nós estamos sendo melhores para conosco. Porque daí depois vem aquela luz, se propaga para o outro. Deveres para com a família. É o exemplo do pai. É o exemplo da mãe para os filhos. É a orientação máxima que uma criança pode ter. Através do amor, através do exemplo. Deveres para com a pátria. Seguir os ditames, ditames da nossa Constituição. Procurar obedecer para ser um bom cidadão, cidadão exemplar, pagar os impostos direitinho, como eu disse, não ludibriar o fisco, por exemplo. Respeitar. Olhar para a nossa bandeira como um símbolo pátrio de tão grande relevância, como tem países aí por fora que cultuam muito mais do que nós, a nossa bandeira. No Rotary, toda a reunião do Rotary, eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá no clube rotário, no Ideal Clube, semana passada, e tem um momento que todos saúdam a nossa bandeira, com um aplauso. Na minha loja maçônica tem um momento que nós fazemos a saudação à nossa bandeira. Então nós temos que respeitar, nós temos deveres para com a pátria. Quando nós aprendemos aqui, quando nós tiramos as nossas asperezas, que jogamos para fora daqui, sendo exemplo de cidadão para os outros, nós estamos amando a humanidade, porque aquilo vai chegar lá. O nosso comportamento como que se impregna os outros e nós seremos melhores. Começa assim. Nós estamos passando uma fase de planeta, todos sabemos, de expiação para de regeneração. E através dos atos de cada um de nós, que vai melhorar, que vai ajudar, que vai contaminar esse planeta para que nós mudemos de classe. Através disso. Através da moral. Porque o conhecimento está aí. Caminhando a passos largos. Nós estamos melhorando moralmente, mas a passos curtos. Vamos aumentar o passo. Depende de nós. E com o exemplo que nós damos, depende dos nossos filhos também. E aí vai. A gente vai chegar lá, com certeza. E os deveres para com Deus. Que deveres seriam esses? Primeiro, crer numa vida futura. Crer que não existe a morte. Que a morte é só um portal, uma passagem para a verdadeira vida, para a felicidade plena, aonde não precisamos combater o materialismo porque não existe. Aí nós vamos viver uma vida suave. Claro, aqueles que trabalharam aqui para isso. Porque não é todo canto lá que são flores, não. Aqui a gente se prepara, continua o estudo, continua o aprendizado. Mas quem faz uma primeira série ginasial não pode estar na mesma classe
do pessoal que faz um acadêmico de direito no terceiro ano. Por quê? Não precisa dizer. Todos nós sabemos. Um vibra assim, o outro vibra de totalmente diferente. Os conhecimentos não são iguais. Não pode haver afinidade. Então, esforcemos-nos para estarmos numa sala de aula mais elevada, de um conhecimento melhor. Mas tem que começar aqui, nessa nossa sala de aula. A vida é uma escola. E uma casa espírita é a sala de aula. Nós estamos com tudo às mãos para chegarmos lá. Aqui ele fala também na palavra do semeador, aonde ele joga uma semente e aonde ela pode cair para dar fruto. Ela pode cair superficialmente, vir uns pássaros, levá-la, bota no bico e leva. Ela pode cair entre espinhos que vão afogá-la. Ela não vai respirar. Ela pode cair num solo promissor, num solo rico em minerais, que ela vai crescer. E não é só crescer, ela vai crescer, vai dar fruto, vai dar sombra para aqueles que precisam de uma proteção quando o calor quase do deserto aparece nas suas vidas. Então, o ensinamento do nosso Evangelho, ele pode passar despercebido. Eu falo, eu leio, não pratico. A semente não caiu no solo fértil. Nós temos que fazer com que ela caia no solo fértil. Toda vida que a gente ouvir, toda vida que a gente lê uma palavra, pensar, examinar e, como eu digo, fazer um ato de contrição. Saber se é aquilo que nós estamos praticando. Claro, escorregão tem a toda hora. Tem os altos e baixos da vida. Se não tivesse os obstáculos para a gente subir, para enfrentá-los, a gente não teria uma vista tão bela daquele vale que fica lá embaixo. Se não tivéssemos a chance de contornar as pedras, nós nunca chegaríamos no mar, se fôssemos um riacho. Então nós temos todas essas chances. É tentar. Praticar. Escorrega, levanta, vai em frente. Vai de novo, nunca se entregar. E quando faltar essa força, pedir aos espíritos superiores, pedir ao nosso anjo da guarda que nunca nos deixa, pedir com vontade, pedir com verdade, pedir com amor verdadeiro, igual quando se faz uma caridade. E a força vem, com certeza. Nunca ela falha quando pedida dessa maneira. No fim, ele fala, no último item, que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é uma roupa do nosso espírito. Claro, não exagerar no seu trabalho, respeitar a idade do nosso corpo, desde uma simples higiene até na alimentação dele. Procurar mantê-lo são. Alguns, como eu, portadores de doenças
hereditárias. Quando a gente é jovem ainda, a gente, com certeza, não pensa como um adulto mais maduro. E as extravagâncias são bem maiores, como aconteceu comigo. Mas, depois de determinado tempo, quando a gente vai sentindo o peso da idade, a gente vê o tempo que perdeu em não ligando para o nosso corpo, o que não é bom. A gente deixa de fazer os excessos para não maltratar esse corpo. E não adianta ficar de joelho ao ponto de ralá-lo, rezando, olhando para cima e pedindo labialmente que Deus olhe para si. Não adianta se esconder no mosteiro, no mais longínquo rincão, para não ter contato com a sociedade, para ficar orando pelos que pecam. Não é bem assim. A época do silício, de se martirizar, de fazer jorrar da pele gotas e gotas de sangue, já passou. O corpo não deve ser mortificado. Nós devemos mortificar, sim, os nossos defeitos, os nossos sentimentos de inveja, os nossos sentimentos de egoísmo, o pai de todos os vícios. Devemos mortificar, sim, o sentimento do ciúme, da avareza. Devemos mortificar, sim, a materialidade que ainda hoje é quem fala pelo mundo. Devemos enterrar o ter e fazer renascer um ser novo em cada um de nós. E como eu falei na nossa consciência, que devemos estar sempre em paz com ela, eu termino dizendo isso para vocês. No silêncio, com frequência, escutamos uma voz. É a nossa consciência querendo falar por nós. Boa noite, um beijo no coração de vocês.